News CNN. 6h18, está reeleito o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Quase que não foi. Abriu uma diferença, abriu muito apertada. A eleição começou 5 votos para um lado, 5 votos para o outro, mas agora está aí. Até o momento, 41-25 e segue. Marcelo Ramos, deputado do Amazonas, está ali. Flávio Dino, Rodrigo Pacheco agora cumprimenta os colegas. A contagem é feita tradicionalmente desse jeito mesmo que você ouviu. Quem gosta de contar voto alto é Renan Calheiros. Deu para distinguir a voz dele ali, gritava o placar 1-1. Agora, Alessandro Vieira também, que é de Minas, agora ministro de Minas e Energia é de Minas Gerais, foi até lá, é muito amigo de Rodrigo Pacheco e está nesse momento compartilhando da vitória. Está reeleito o presidente do Senado Federal e o governo Luiz Inácio Lula da Silva evita, assim, uma derrota e dá para os mercados e para a política a demonstração de que fez uma articulação capaz de barrar o avanço de bolsonaristas. O placar final a gente vai ter logo mais. Deixa eu trazer aqui, já com repercussão do mercado financeiro, a Raquel Landim. Raquel, querida, muito boa noite. Você se soma aqui à nossa conversa. Está definido o resultado no Senado Federal, que era a grande prova para o mercado de que Lula tem, se Lula vai ter ou não vai ter governabilidade, capacidade de articular num Senado que voltou mais conservador. Está dado. Rodrigo Pacheco, com a ajuda do governo, você também conseguiu apurar um pouco do trabalho do governo para evitar uma derrota. Faz e crava aí um resultado, abriu uma frente quase confortável, 41-25, quando a gente parou de contar. Querida, como é que o mercado vê aí essa confirmação do resultado que era esperado pelo Planalto? Boa noite. Dani, boa noite. A gente vai ter que esperar os índices de amanhã, mas o mercado hoje à tarde tinha mixed feelings. Tinha gente na torcida por Rodrigo Pacheco, achando que se Marinho fosse eleito, ele ia aí encabeçar várias pautas bombas para o governo, e tinha gente na torcida por Rogério Marinho, achando que o Senado poderia travar algumas pautas não muito ortodoxas do governo Lula, como, por exemplo, mudança na taxa de juros do BNDES, algumas indicações polêmicas para agências reguladoras. Então, eu conversei com várias pessoas e tinha sensações diferentes sobre essa eleição. Agora, como vocês estavam falando, e também é minha apuração, o governo abriu a caixa de ferramentas, fez um enorme esforço para evitar uma eventual derrota de Rodrigo Pacheco, trabalhou duro, falou muito com os senadores, sempre nesse argumento da democracia versus o autoritarismo, mas também oferecendo cargos federais nos estados e fazendo um trabalho corpo a corpo para reeleger Rodrigo Pacheco. Eu também falava, Dani, agora há pouco, com ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o STF atuou, alguns ministros ligaram para senadores pedindo voto em Rodrigo Pacheco, mas também não havia, assim, tanto receio em relação à vitória de Rogério Marinho. O que um ministro me dizia agora é o seguinte: um eventual pedido de impeachment de um ministro do STF é um processo jurídico-político. Então, se ele viesse, estaria dentro da atribuição do Senado Federal, mas o Senado é uma casa de muita história, de muita respeitabilidade. Então, não se imaginava que Marinho seria um radical. Agora, com Pacheco eleito, isso realmente fica totalmente fora do cenário. A Pacheco vai trabalhar em total alinhamento, não só com o presidente Lula, mas também com o Supremo Tribunal Federal. Dani. Teve essa mobilização, a gente detalhou ao longo da semana. A Raquel, consegui trazer aqui no CNN 360 tanto a preocupação do próprio Marinho em baixar o tom um pouco
com o Supremo Tribunal Federal. Ele entrou em campo, ligou para ministros, ressaltou a sua trajetória, lembrou dos tempos em que era do PSDB, disse que jamais protagonizaria um ataque à corte. E aí, em seguida, foi dar entrevista. Uma entrevista foi televisionada, os ministros assistiram. E esse ministro, para o qual ele havia pedido um voto de confiança, por assim dizer, pega o link da entrevista e envia para Marinho e fala onde é que está a coerência. Porque você me diz uma coisa e chega na entrevista e faz essas ponderações. Ele não citou o Supremo no discurso, mas resvalou para isso. Você está vendo o Rodrigo Pacheco recebendo os parabéns. No fundo ali você vê o Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente. Marcos Duval está aí agora também para cumprimentar. Sérgio Moro saiu correndo atrás ali, né? Cutucou Pacheco, você viu essa imagem agora há pouco, e segue fazendo o périplo dos vitoriosos.